Estamos recebendo hoje, no nosso S3 Notícia, a vereadora Emilene Oliveira, vereadora do município de Trizidela do Vale, ela que é do Partido Trabalhista Brasileiro. A gente abre essa sessão de conversa com parlamentares, trazendo uma vereadora que tem feito tão bem esse protagonismo feminino na política, onde o Brasil tem buscado a participação feminina. Então a gente traz hoje aqui a vereadora Emilene Oliveira. Seja bem-vinda ao nosso S3 Notícias, vereadora. Primeiramente, obrigada, Giovanni, pelo convite. Né? De fato, a gente pode ver, fico até lisonjeada pelo convite. A gente pode ver que, de fato, você tem dado oportunidade, né, para essa amplitude também do espaço da mulher na política, essa visibilidade maior. E com relação a esse protagonismo feminino, né, é algo que eu tenho buscado muito. Anteriormente, não muito conhecedora de política, não tinha tanto conhecimento, mas eu sempre me indagava a questão de que mulheres, quando se colocavam até mesmo a candidatura, eu via um certo desleixo, né? Ficava a par de dizer que era a fulana, filha de ciclano, a esposa de Tinha um ciclano, sobrenome. sempre atrelando, né? Não criando a sua identidade própria, não dizendo que isso não seja importante. Às vezes é para um tipo de identidade, você vai correlacionar, mas é muito importante que nós tenhamos esse perfil, essa identidade criada da gente mesmo, da nossa história, né? Como eu também busquei. Quando eu me candidatei, eu coloquei a Emilene, a vereadora, Emilene Oliveira, né? Como pessoa, como meu sobrenome, e venho tentado, né, fazer algo diferente desde a minha campanha. Né? Graças a Deus, nós tivemos uma campanha com um brilho diferenciado. Nós fizemos caminhadas que nunca tinha sido vista antes. Né? Nós fizemos abertura de campanha, né, em um local fechado, com quantidade X de pessoas. E dentro do meu mandato, que também foi mais importante, eu tenho buscado, né, prezar pelas políticas públicas para as mulheres, prezado também pelo meu mandato, né, numa situação de respeito, me impor, colocar o que eu acho que é certo, questionar o que é passível a estar errado, né, e de certa forma aprender. Que a gente chega aqui não sabendo de tudo, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, né? E também essa experiência tenho aprendido com os demais colegas que também são muito importantes nesse processo, mas eu tenho buscado muito protagonizar essa minha história dentro desse espaço que abaixo de Deus o povo de Trizidela do Vale me concedeu. Vereadora, a gente tem observado, é claro, a gente vive o clima político das duas cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale, e eu tenho observado que nos últimos anos, sobretudo nesse ano que foi um ano eleitoral, o município aqui de Trizidela do Vale, a Câmara Municipal de Trizidela do Vale, ela teve um chacoalhar, né? E tudo isso foi trazido pela vereadora Milene quando resolveu ali confrontar algumas coisas que, no seu ponto de vista, está errado. Então, a vereadora Milene deu esse balanço na Câmara Municipal. Como é atuar nesse espaço, nesse plenário, fazendo o papel de legisladora, de legislador? Giovanni, não é fácil. Não é fácil, porque assim, para as pessoas que não possuem vínculo com a prefeitura, nada mais é do que o trabalho, está correto, é o fiscal, mas para a grande maioria que tem algum vínculo, que tem algum familiar, eles não vão entender que esse é o trabalho, eles vão apenas criticar, dizer que é perseguição, como eu tenho sofrido esse tipo de calúnia, né? E assim, o mais interessante de tudo é que eu fui eleita na base. E esse é o principal questionamento de muitos. Ah, quer dizer que você passou um ano e meio, estava tudo bem, e agora já não está mais? O que é que houve? Né? E eu, com muita sinceridade e verdade, hoje eu te digo, né, Giovanni, também para os nossos telespectadores, que isso foi um tempo onde eu cheguei, estava analisando o espaço, estava aprendendo como ainda hoje estou, né? E não dizendo que lá atrás eu já não via o que tinha passivelmente de errado, mas eu estava dando, de certa forma, oportunidade e tempo para o nosso gestor, porque assim como eu, ele também é marinheiro de primeira viagem, né? A sua primeira gestão, a sua primeira experiência com a política. Então a gente foi, não, errou aqui, tá bom, mas e agora, como vamos fazer? Mas eu sempre mantive esse meu perfil,
de buscar, de estar na comunidade. Inclusive, Giovanni, uma vez eu lembro que eu fui convidada pelos moradores da Rua Soraya. E aí eu me prontifiquei de ir lá porque na época a Cifral, que é a Secretaria da Infraestrutura, fez recortes na rua e não recapeou. E aí, passando caminhões pesados e tudo, maquinários para lá, começou a degradar mais ainda e começou a furar canos e prejudicar mais ainda a população. E através de um convite eu fui. Nessa época eu chamei o secretário de infraestrutura, liguei, mandei mensagem, não tive retorno, então eu mesma fui. E lá eu cheguei, gravei um vídeo com os moradores, dizendo, olha, nós estamos aqui solicitando que seja concluído o trabalho que foi iniciado normalmente. Né? E quando eu postei esse vídeo, foi instantâneo. Né? O gestor ele me ligou, perguntou se era isso mesmo que eu queria, porque o trabalho que eu estava fazendo era um trabalho de oposição, mas que eu pudesse ficar à vontade. Né? Então, assim, já ali intimidando, coibindo, de certa forma causando uma pressão. Vereadora, quando foi que a vereadora Emilene e por que resolveu a romper essa ligação com, eu não diria com o prefeito Davidson, mas com a gestão Davidson Balão? E, Giovanni, se eu te disser que, apesar dos pesares, não foi a vereadora que decidiu romper. Na verdade, o gestor rompeu comigo. Eu lembro-me muito bem que, desde esses períodos que eu acabei de te mencionar, que eu acho que já vinha aquela certa insatisfação. E você sabe que quando uma pessoa chega, que ela trabalha, incomoda os outros que não têm a coragem. Né? Eu não sei se, de certa forma, isso pareceu uma ameaça. Eu não sei se, de certa forma, o que se passou naquele momento. Mas, enfim, caminhamos e chegamos até o momento de uma campanha estadual. Nesse momento, né, da campanha estadual, eu tive meu posicionamento. Inclusive, fui apoiadora e eleitora do nosso ex-gestor, o Fred Maia, por uma iniciativa do próprio prefeito hoje, né, o Dr. Davidson Balé. Numa reunião nos levou, apresentou, disse que era o candidato dele e que a gente estaria ali sendo colocado e apresentado, então pronto. Depois nós nos aproximamos mais do Fred, né? E aí nós tivemos esse bom relacionamento e continuamos, e assim seguimos. Quando houve um rompimento do Fred e do Davidson, houve até alguns blogs que disseram que eu teria sido estopim, mas não era nada disso, era uma relação que já havia muito comprometida, né? E pelo fato de eu estar acompanhando o Fred e não ter acompanhado um outro candidato, como os demais fizeram, eu já fui focado o olhar mais ainda para mim. Já foi, de certa forma, afastada, Já fui rifada do grupo. afastada, algumas coisas já não recebia convite, e já era excluída de algumas situações. Então já começou aquele clima pesado. E aí, quando foi para ter um restaurante popular, a inauguração, foi num domingo. E aí, na época, a gente estava em tratativa com o meu federal, que é o Pedro Lucas, e aí a gente conversando e tal. E eu não me lembro se ele chegou a ver uma foto nossa, né, e questionou, e aí, como é que tá? Vai ficar mesmo com o federal lá? Eu disse, Prefeito dele. sim, lá dentro do restaurante. Eu disse, claro, vou ficar com ele, nós já tivemos uma conversa e tal, né, e aí ele começou a se exaltar, dizer que eu poderia procurar o meu lugar, que eu não fazia mais parte da gestão dele, que eu poderia avisar o meu esposo, que ele também não queria mais conversa conosco, e isso no ambiente. Algumas pessoas perceberam, né? E eu fiquei assim um pouco envergonhada na situação, mas me parece o seu relato aí com relação ao prefeito Davidson, e vocês estiveram no mesmo palanque já em 2020, mas é uma atitude que não se parece ser, de certa forma, o prefeito tão democrático que a gente imagina. É uma reação meio que estranha. Giovanni, é como a gente diz, né? Às vezes não, para você conhecer alguém, você não precisa dar o dinheiro, porque às vezes o dinheiro não revela, o que revela é o poder. Porque assim, eu sempre tive um bom relacionamento com a família, tenho um grande respeito, né? E de certa forma mantive uma admiração muito grande por muito tempo, mas que se tornou comprometida essa admiração pelo fato de algumas palavras não combinarem com a atitude, né? E eu sei de pessoas próximas a mim que sofreram muito essa retaliação, essa opressão, essa coerção, essa imposição de força, né, se não fosse da forma. Inclusive, aquela eleição que foi cancelada aqui para a presidência dessa casa
foi totalmente coercitiva do próprio gestor, né? Ele procurou e todo mundo aceitou e tudo, mas como houve lacunas, né, legais, foi cancelada. Mas assim, se algo não sai de acordo com o que o gestor quer, aí a gente sofre as consequências. Inclusive, né, muitas pessoas depois da eleição foram exoneradas, pessoas tiveram seus empregos tirados. Eu fico triste porque, assim, às vezes, nós políticos temos um posicionamento, quem vai pagar é a parte mais frágil. Porque eu Ok. continuo aqui como vereadora, mas e o João? E a Maria, que ficou sem o seu salário? Como é que vai sustentar a sua casa? Não tem FGTS, porque não tem a contribuição. Então, tudo isso A parte mais afeta, fraca que que acaba sofre. Então, assim, eu sofrendo. sinto muito, eu lamento muito por cada um deles que sofreram esse tipo de perseguição. Mas, infelizmente, Giovanni, é a política. Vereadora, inicialmente eu acompanhei lá em 2021 o início dos trabalhos da Câmara Municipal e até pelo mês de maio desse ano eu tive aqui e a gente percebia que era um ambiente bem favorável, apesar de que esse espaço é um espaço de debate, Sim. né? Mas após, aliás, no início da eleição do pleito de 2022, a gente tem percebido um clima instável aqui na Câmara, ou seja, uma divisão de lados. Você acha que tem a ver com essa interferência do gestor num poder que deveria ser, deveria não, que tem que ser independente? Giovanni, eu vou te dar a minha opinião, não que seja a realidade, né? Mas eu acredito que muito, não só que sim, mas que muito, né? Inclusive, por diversas vezes, depois que claramente eu fui afastada da gestão, né? Eu fui colocada fora da gestão, por diversas vezes aqui já tentaram barrar projetos de lei que eram meus, mas que não eram para mim, que era para a população. Já tentaram, né, tirar, calar a minha voz quando mandaram para essa casa encher a galeria de funcionários enquanto eu ia falar, mandavam falar alto, gritar, fazer zombaria, né? Então, assim, com certeza tem uma parte, né, dentro dessa situação, mas que eu fico muito triste, inclusive, em alguns momentos aqui de sessão, eu até cheguei a falar para os vereadores, gente, não vamos confundir as coisas, independente de lado partidário, eu acredito, Giovanni, que o nosso dever é fazer o melhor pela população. Se eu não tenho uma boa relação com você como vereador, beleza, mas aqui dentro meu papel, ele não vai mudar por essa relação. Se eu achar que seu trabalho está ok, por que eu vou votar contra? Porque alguém lá fora me pediu só para não poder lhe prejudicar, mas eu não vou lhe prejudicar, vou prejudicar a população, que é quem vai usufruir daquele direito. Então a gente precisa ampliar essa visão do que é realmente legislar. A gente não legisla para prefeito, a gente legisla para população. É aí o ponto X que muitos aqui ainda não abrem os olhos. E eu fico até preocupada, de certa forma, porque assim, com relação a essa postura, porque daqui a um ano e meio, muitos de nós, ou talvez todos nós, estaremos à porta novamente dos eleitores, Exatamente. né, pedindo voto. E aí, o que a gente vai dizer? Qual foi a contribuição que nós tivemos? O que foi que nós fizemos para ser de fato essa voz ativa que nós prometemos há 2 anos atrás? A gente tem se comprometido como a gente prometeu? Ou a gente está aqui só tentando visar o interesse próprio? Então, assim, eu tenho essa realidade, essa visão de política. Eu não sei se condiz com a realidade, mas política para mim é isso, é o que eu tenho tentado fazer. Então esse foi o nosso bate-papo com a parlamentar Emilene Oliveira, de Trizidela do Vale, que tem protagonizado, de fato, uma boa política, trazendo para a Casa do Povo, para a Câmara Municipal, o debate, porque esse debate ele tem que ser, de fato, feito na Casa Legislativa. Vereadora, mais uma vez, obrigado por participar, por nos dar a honra de nos receber e abrilhantar o nosso trabalho aqui através do S3 Notícias. Eu que agradeço, fico lisonjeada pelo convite e digo que estou à disposição. Próxima semana traremos um outro ou uma outra parlamentar, seja da cidade de Pedreiras ou Trizidela do Vale.